Então, pessoal, voltamos aqui falando sobre dreno torácico ou o dreno torácico selo d'água. Você pode encontrar na literatura dessas duas formas. Então, o tipo de drenagem que esse dreno que eu trouxe aqui para vocês observarem, ele utiliza é a gravidade, tá? Então, qual é a finalidade desse dreno? A finalidade dele é na presença de um colapso pulmonar, quando por perfuração devido a trauma ou cirurgia, na presença de ar, pus ou sangue, faz-se necessário a drenagem para a reexpansão pulmonar e restauração da pressão negativa. Então, como a gente viu, né, anteriormente, eu até comentei de situações como o pneumotórax. E essas situações elas podem acontecer por uma perfuração por arma de fogo, por uma lesão por arma branca. Então, uma vítima, por exemplo, que sofreu, né, ele foi alvejado por uma arma de fogo e essa perfuração, se atingir o tórax, ele vai ter uma abertura ali no tórax e vai permitir a entrada do ar externo nesse espaço entre a pleura, que são as camadas que revestem o pulmão, que protegem o pulmão, e o pulmão. Então, esse ar que está entrando, ele vai tomar o espaço do pulmão, empurrando esse pulmão para cima, tá? E quando ele faz isso, o paciente ele começa a ter uma dispneia muito forte, né? E se nada for feito, inclusive, ele pode entrar num quadro de parada respiratória que pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Então, a utilização do dreno torácico é justamente para conseguir retirar, né? Pode ser ar, né, na situação do pneumotórax, mas pode ser um hemotórax, né, que é o acúmulo de sangue, e podemos ter várias situações, acúmulo de secreção purulenta, dentre outras formas de líquido, né, linfa, soro. Então, esse dreno, ele tem por finalidade reduzir esses líquidos, esses fluidos, da seguinte maneira. Esse catéter aqui, que a gente está vendo, né, bastante calibroso por sinal, ele vai ser introduzido pelo profissional médico, tá? Lá no tórax. E esse é o dreno na qual eu falei, né, que ele tem que ficar abaixo da incisão, tá? Ele tem essa alça aqui, que eu até comentei para vocês, que a gente pode colocar ele, né, para baixo e pode caminhar com ele. E eu até falei que tem gente que chama ele de cachorrinho, né? Então, ele fica bem abaixo, o paciente ele vai, né, andar, deambular com esse dreno abaixo da inserção da ferida cirúrgica, tá certo? No caso do paciente acamado, esse dreno ele vai ficar no chão, tá? Não tem problema nenhum. Como vocês observam, ele é graduado, certo? Aqui a gente tem como ver quantos ml, tá, de líquido foram retirados desse paciente. Uma questão interessante para que vocês entendam é que ele tem esse nome selo d'água porque ele possui o selo d'água, né? Como o próprio nome já diz. Na figura, inclusive, dá para observar um líquido. Para que serve esse líquido? Esse líquido aqui a gente utiliza geralmente água destilada, certo? E a água destilada, ela vai ficar, né, inserido mais ou menos 2 centímetros abaixo da água. Tá? Ele vai ter que cobrir pelo menos essa parte aqui da cânula que fica no dreno. E para que serve esse líquido? Justamente para, na situação de pneumotórax, se o líquido sair e não tiver o líquido, ou o selo d'água, perdão, ele vai retornar da mesma maneira novamente para a cavidade da incisão cirúrgica. Então, o selo d'água ele oferece uma resistência, né, pela tensão superficial da água. Então, a questão física mesmo. A gente sempre tem que deixar, né, essa quantidade de água em geral, né, nos hospitais que a gente costuma visitar com estágio, a gente utiliza 500 ml de água destilada, tá? Mas existem outras instituições que padronizam uma quantidade diferente, mas ele tem que cobrir, tá, essa parte da cânula para que o ar ele só saia e não volte. Então, esse selo d'água permite um sentido só para o ar, né? Ele apenas vai ter a direção de sair, tá? Porque se não houvesse o selo d'água, a gente teria a saída e a volta desse ar, não tendo efeito algum. Então,
todas as vezes que a gente for observar, se por acaso a gente colocou 500 ml, tá, de água destilada no dreno torácico, quando a gente for avaliar o débito drenado, se tiver, por exemplo, 800 ml, quanto foi que esse paciente drenou? Na verdade, foi 800? Não, porque 500 ml foi de água destilada. Somente a diferença de 300 ml, que foi a quantidade, né, o volume drenado de fluido desse paciente, tá bom? Então, é um cuidado que vocês têm que atentar na hora de realizar a troca, né, desse selo d'água, do dreno torácico. Então, quando vocês fazem isso, né, quando a gente tem a utilização do dreno torácico, a gente evita o colapso pulmonar, né? A presença de líquido ou de ar entre a pleura e o pulmão faz com que o pulmão ele chegue a ser empurrado ao ponto de querer colabar, ou seja, colar, e não mais acontecer, né, a expansão da inspiração, né, e não havendo assim a oxigenação dos tecidos. Então, o dreno torácico tem essa finalidade. Dá para observar aqui, né, na imagem, a gente tem a figura de um paciente que tem uma abertura aqui na parte torácica e o dreno ele foi inserido também nessa região do tórax. Observem que ele também tem uma embalagem transparente para a gente poder observar a característica do conteúdo que está sendo drenado. Observem também uma questão aqui, ó. Quando a gente tem uma situação de hemotórax, eu voltei para vocês observarem, no selo d'água, nesse líquido que a gente coloca, né, para não haver o retorno desse ar, a gente consegue ver borbulhando. Quando a gente está drenando o ar, a gente vai ver a saída desse ar através do selo d'água, né, através das bolhas, tá certo? É muito comum, inclusive, a gente ver esse tipo de dreno lá na emergência. Aquele slide que eu acabei de passar é só uma repetição do que a gente acabou de ver, então não se preocupem, a gente vai seguir nesta parte aqui. Drenagem simples, então lembram, né, daquela drenagem natural que a gente falou do Penrose? O dreno de laminar tipo Penrose pode ficar sob um curativo oclusivo. Então, a gente vai colocar aquele dreno e por cima a gente pode fechar, né, com uma gaze, né? A gente pode colocar ali o microporo, esparadrapo, enfim, o curativo que tiver disponível na sua instituição. No final desse Penrose, a gente pode colocar um grampo ou alfinete, né, para evitar a movimentação ou tração do dreno. Então, como ele é comprido, né, para evitar que ele saia do lugar, a gente pode fixar com um grampo ou alfinete. O reposicionamento do dreno é de responsabilidade médica, tá? Então, se acontecer do dreno sair do lugar, não se desespere, não tente colocar novamente na posição em que estava, tá? Somente a manipulação, a manipulação do dreno deve ser feita apenas pelo médico, tá? Tipos de drenagem. Como eu falei para vocês, a maioria, né, se não todos, os tipos de dreno, eles têm um recipiente transparente justamente para a gente ver a característica do conteúdo que foi, né, debitado, drenado. E aqui a gente tem algumas formas de apresentação desses líquidos, né? O líquido ele pode ser seroso, sanguinolento, purulento, serossanguinolento, puro sanguinolento, seropurulento, biliosa e fecaloide. Como seria a característica desses líquidos? Exemplo, uma drenagem serosa, ela tem uma característica transparente, vamos dizer assim, seria o soro, a linfa, né? Um conteúdo mais translúcido. Então, já o conteúdo sanguinolento, ele vai ter aspecto, a cor vai ser de sangue, puro, vivo, né? Aquele vermelho característico de sangue, dependendo, né, se for arterial venoso, vai ter suas alterações de coloração por conta do oxigênio, mas a cor é a cor do sangue, né? Todo mundo sabe identificar a característica de uma secreção sanguinolenta. Uma secreção purulenta, por sua vez, ela tem uma cor mais amarelo, esverdeada, cor de pus,
né? Acredito que todo mundo aqui já tenha visto uma secreção purulenta na vida. Então, a purulenta, ela é só, né, a cor do pus. Se houver mistura de sangue com pus, a gente já tem uma outra denominação. Se for apenas essa secreção purulenta, vai ter aquela característica amarelada, esverdeada. Se for um líquido, serossanguinolento, vai ser a mistura dos dois, né? Da serosa com sangue. Então vai ser aquele conteúdo meio esbranquiçado, com rajadas de sangue, né? Aquela coisa meio rosinha, tá? É a mistura do conteúdo da linfa com o conteúdo do sangue. Então vai ser um sangue mais diluído. O puro sanguinolento, já, por sua vez, vai ser a mistura da secreção purulenta com a sanguinolenta. Então, vai ser sangue misturado com pus. A secreção purulenta com a secreção sanguinolenta. Então, aqueles vídeos que vocês veem, né, de drenagem de abscesso, que a gente vê aquela mistura, né, daquela secreção amarelada com a secreção avermelhada do sangue, na verdade, o sangue puro mesmo, quando a gente vai observar, ele não é vermelho, mas em alta concentração ele se torna vermelho. E a seropurulenta, por sua vez, é a mistura da serosa com a purulenta. A serosa é aquela mais transparente, com a purulenta vai ser amarelo esverdeado, mais clarinho, vai ser diluído, tá? Nesse conteúdo seroso. Então temos aí características diferentes. A biliosa, por sua vez, vai ser um conteúdo esverdeado, né? Vai ser o conteúdo da bile, que é verde, e a fecalóide, né, característica das nossas fezes. Quando a gente vai fazer assistência de enfermagem, a gente sempre vai atentar para essas questões, porque a gente vai ter, né, o registro dela nas anotações de enfermagem, tá? Ou no prontuário do paciente. Então, a gente tem que observar o local do dreno, tipo de dreno, tipo de drenagem, tipo de líquido drenado, volume de líquido drenado, permeabilidade do dreno em 24 horas, né? Quanto tempo ele durou lá, inserção do dreno e tração do dreno conforme prescrição médica, né? Se houver necessidade de tração, existem alguns tipos de dreno, como por exemplo o Penrose, que a gente vai tracionar. Outros, a gente não vai ousar fazer isso, tá? E aí, na anotação de enfermagem, então a gente vai colocar, anote o local do dreno, tipo de secreção drenada, volume de secreção drenada, tipo de coletor, e se executar alguma mobilização do dreno, descreva quanto e qual item da prescrição médica. O que a gente acabou de citar, né, que a gente tinha que estar atento, né, na assistência, a gente vai registrar. Vamos dar um exemplo de como isso pode ser feito. Exemplo de anotação de enfermagem. Exemplo, às 22 horas, a gente vai colocar mantém dreno. Deixa eu dar só um bizu para vocês. Quando a gente vai falar na anotação de enfermagem, a gente tem 3 palavrinhas que a gente vai utilizar bastante, que é mantém, refere e apresenta. Quando a gente quer falar sobre dispositivos que o paciente apresenta, seja uma sonda, um curativo, um dreno, a gente vai falar mantém. A gente não precisa ficar falando o paciente tem dreno, não. Primeiro que a gente não vai ficar falando paciente o tempo todo na evolução, na anotação de enfermagem. Lembre que a evolução é privativo do enfermeiro. Quando a gente está falando de técnico, é a anotação de enfermagem. Então, mantém, não precisa dizer o paciente tem, não. Mantém, porque a gente já sabe que é do paciente, né, essa anotação de enfermagem. Mantém dreno tubular em região de mastectomia esquerda. Exemplo, ele deu aqui, certo? Só estou dando um bizu sobre outras questões para vocês terem, né, uma outra informação que seja interessante para vocês. Quando a gente vai falar algo que o paciente referiu, ou seja, falou, a gente não vai dizer o paciente disse que estava com dor. A gente geralmente fala refere dor na região X, certo? E quando a gente quer falar apresenta, é sobre questões de sinais e sintomas. Apresenta hematoma na região tal, né? Apresenta cianose, tá? Só para vocês saberem dessas 3 palavrinhas. É só uma questão que eu quis trazer para vocês, já que a gente está dando um modelo aqui de anotação de enfermagem. Mas voltando, como a gente está falando de dispositivo, mantém, tá? Abriu o horário,
Mantém dreno tubular em região de mastectomia esquerda. Mastectomia, como vocês já sabem em terminologias cirúrgicas, seria retirada da mama, tá? No caso, a esquerda, com secreção sanguinolenta, então veja que ele registrou a característica da secreção. Em dreno de sucção, ele falou o tipo de processo de drenagem, com sistema fechado. O débito de 30 ml, tá? Enfermeira Sandra, Corém, o número do Corém, tá? Vocês vão utilizar, o carimbo é facultativo. Então, aqui a gente tem um exemplo para encerrar para vocês, né? A questão também da assistência de enfermagem com relação ao uso dos drenos. Então, qualquer dúvida, pessoal, mais uma vez, aquele mesmo esquema, voltem quantas vezes forem necessários e a gente se comunica na próxima aula.